determinam um substantivo exceto letra A, preposição, letra B, adjetivo, letra C, pronome ou letra D, numeral. Fala para mim o que vocês vão marcar como a correta, deixa eu ver. Esse assunto que eu vou te falar aqui agora, ele caiu no meu vestibular. Quando eu fui fazer vestibular, ele caiu. E eu nunca havia ouvido ninguém falar sobre isso, determinante. Né? Determinante é um assunto que assim, foi surpresa para mim. Claro que eu não vou culpar meus professores, né? Porque, embora eu era um aluno bem aplicado na gramática, eu gostava muito de português, né? Mas assim, a realidade é que esta palavra determinante na gramática, eu não havia ouvido falar sobre isso. E depois que eu formei, né, que eu fui estudar, tal, eu errei a questão de português sobre determinante no vestibular, para vocês terem ideia. Não sei quantas questões eram, acho que eram 20 questões, acertei 18. E uma das que eu errei foi essa do determinante. E a outra que eu errei foi a palavra bastante, que até hoje essa palavra despenca, né? Eu não sabia também que o bastante poderia ser pronome indefinido. No meu pensamento, ele sempre seria advérbio, nunca poderia variar. Mas bastantes pessoas está absolutamente correto, né? Mas tudo bem, a vida é assim, né? E aí, o que acontece? Eu estava analisando de lá para cá, dentro da própria gramática, e eu percebo que muitas pessoas não sabem o que é um determinante. Porque, por exemplo, né? Vamos imaginar que eu escreva a seguinte expressão para vocês, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Aspirina. Aspirina é bom. Tá. Se você observar, existe uma regra de concordância nominal da seguinte forma. Quando aparecer um verbo de ligação mais um adjetivo ou um predicativo, esta expressão, de acordo com a gramática, ela é invariável, ou seja, ela não varia. E não fala, não varia, tá? Não varia, não rola, né, filhão? Não me faz passar vergonha aqui, não. Então, a palavra aspirina, se você observar, ela é uma palavra do gênero feminino. Então, pela lógica, eu deveria falar aspirina é boa, só que a regra nominal é verbo de ligação mais predicativo ou adjetivo, a expressão fica sempre no singular, tranquilinho. Só que, se aparecer um artigo, a aspirina aí ele vira boa. Vira boa por quê? Porque este artigo, ele é que vai determinar se aquela palavra vai ou não passar para o plural, se vai ou não sofrer variações. Tá certo? Então, por exemplo, este artigo aqui, ele funciona como um determinante. Este artigo é um determinante. Então, por exemplo, aspirina, eu sei que é um substantivo. Então, o artigo, ele é um determinante do substantivo. Ou seja, se você varia o artigo, o substantivo também varia. A aspirina, as aspirinas. Simples assim. Quer ver um outro detalhe? Se você pegar a palavra o, por quê? O que os professores falam em relação à questão da palavra por quê? Muitos falam o seguinte, se houver um artigo, tá certo? Esta palavra por quê, ela se transforma em um substantivo, por isso que ela é escrita junta com acento, né? A gramática diz isso. O problema é que muitas pessoas nos dias de hoje, muitos professores nos dias de hoje, ensinam isso, mas não ensinam na totalidade. Por quê? Não é o artigo que vai transformar, é o determinante. O artigo, ele é apenas
um dos determinantes. Então, por exemplo, se eu falo com você, minha aspirina é bom ou minha aspirina é boa? Minha aspirina é boa. Por quê? Não há presença de artigo, mas há a presença de um determinante. Então, eu preciso saber quais são as palavras que determinam, que são determinantes do substantivo. É o que está perguntando. Determinam um substantivo exceto. Só uma palavra, uma classe gramatical, que não vai determinar o substantivo. Adjetivo determina? Determina. Bela menina, belas meninas. Menina bela, meninas belas. Belo menino, belos meninos. Menino belo, meninos belos. Ou seja, se o adjetivo ele varia, o substantivo também varia. Então, isso é um determinante. E o pronome? Sim, aqui. Olha o pronome minha, meu, minha. Meu carro, meus carros. Minha carteira, minhas carteiras. Percebeu? Meus porquês. Junto com acento substantivo. A palavra meus transformou a palavra porquê em um substantivo. Então, não é o artigo, é o determinante. E o numeral? Com certeza, uma casa, duas casas. Percebeu? O numeral, ele também varia, porque ele está determinando o substantivo. Agora, a preposição, ela não é determinante substantivo. A, após, perante, desde, contra, ante, entre, para, depois, sobre, trás, per, até, com, em, sem. Nenhuma das 18 preposições, quando elas estão próximas a um substantivo, elas vão variar porque o substantivo é variar. Mesmo porque as preposições, elas não variam de acordo com a língua portuguesa. Tá certinho? Então, a correta é vá para a letra A de amor.